Não gostei nem um pouco da última coletiva do Renato Gaúcho, em que, na minha visão, ele utiliza de muletas para explicar a queda do trabalho dele como treinador do Vasco. Isso aqui não é uma atribuição de crítica 100% ao trabalho do Renato, muito pelo contrário. Eu disse aqui em vários vídeos que o Vasco mudou pelo menos a parte comportamental desde a sua chegada. Agora, para mim soa muito perigoso o Renato dizer que vai ser sofrimento até a janela do meio do ano, admitir publicamente erros que, obviamente, o torcedor já sabe, mas que podem causar problemas para o elenco, e também, na minha visão, expor certos jogadores, como ele fez com jogadores colombianos, onde eu acho que ele acertou no que falou, e também em relação ao zagueiro Cuesta. Renato veio ao Vasco sabendo das limitações do elenco. Agora, no cenário de revés, no momento em que o Vasco tem dificuldades e os resultados não estão aparecendo, me parece que voltou ao velho estilo Renato Gaúcho, em que ele dizia: eu ganho e eles perdem. Óbvio que na coletiva ele disse que todo mundo perde. Mas eu achei um Renato sem saco e se utilizando de uma muleta que o torcedor sabe dos problemas para dizer que não vai ter tanta evolução, que vai ser sofrimento talvez nos próximos 10, 12 jogos até a parada para a Copa do Mundo. O trabalho do treinador, além, é claro, de indicar jogadores para a janela do meio do ano, é criar soluções. E até agora eu confesso não saber qual é o estilo de jogo do Renato Gaúcho. O Vasco joga com 3 volantes, uma saída muitas vezes com 3, descendo o primeiro homem, mas não tem o padrão de jogo, e nem mesmo nos jogos em que venceu, como no caso do Fluminense, do Palmeiras e outras partidas. Mas se tem algo que sempre me incomodou no Renato Gaúcho foi esse ar até de superioridade. Ele, e como todo torcedor sabe mais do que o Renato Gaúcho, o elenco foi, infelizmente, mal montado. Há problemas nas laterais, há problemas nas pontas, há problemas de centroavantes que não sabem marcar. A gente está vendo o Brenner tentando recuperar o Spinelli, até agora também não disse para o que veio, o Marino Nestroza, mas você dizer que vai ser sofrimento até o meio do ano, você não acha muito pouco? Parece para mim que o Renato tirou dele da reta. Parece que ele está cansado, ou desanimado talvez seja a palavra. Mas, novamente, ninguém colocou uma arma na cabeça do Renato Gaúcho e disse para ele assumir o Vasco da Gama depois de que o Diniz foi demitido. O torcedor do Vasco, mais do que ninguém, sabe desse problema, já identificou há muito tempo e confia no treinador que tenha soluções táticas para que mude. Mas será que o Renato Gaúcho, num recorte de um pouco mais de um mês, não consegue ter uma outra variação na equipe? Diz ele que não tem treinos. Eu entendo também, mas em vídeos, em posicionamentos, nos poucos treinos que tem, por que não fazer essas mudanças? Então me pareceu uma muleta que acompanha muitos técnicos, não só do Vasco, mas do Brasil, que sempre colocam adiante, no futuro, a perspectiva e tem dificuldades em trabalhar com o que tem. Se tem algo do Fernando Diniz que eu elogio muito, é o fato de ele nunca, mas nunca ter colocado culpa em diretoria, atribuído culpa a elenco dos problemas que ele tem. E é claro, aqui fazendo a separação para que ninguém interprete errado. Na minha visão, o Renato Gaúcho é o menor dos culpados. A diretoria tentou contratar jogadores de renome, Marino e Nestroso, Cuiabano, para mim foi uma ótima contratação. O Brenner até agora não disse para o que veio. Spinelli também ainda não rendeu, mas fez contratações Saldívia, a pedido do Diniz, que não são contratações, na minha visão, horrorosas, mas o time não está dando liga. Talvez por um erro de pré-temporada com o Diniz, agora com o Renato Gaúcho, o time não está conseguindo andar. Mas o técnico tem que criar modelos de jogo, tem que mudar padrões, tem que tentar desconstruir problemas. Eu sei que leva tempo, mas ao mesmo tempo que o Renato Gaúcho diz em um mês de Vasco que não dá para mudar tudo, ele também diz que vai ser sofrimento até o meio do ano. Eu acho isso uma pobreza de ideias muito grande. E me parece que o Renato Gaúcho está de saco cheio. Que ele sabe que depois de uma goleada, de uma derrota, como não tem multa, ele não vai ser demitido e ele pode pedir as contas também. Os dois lados podem pedir a saída. E aí, como que fica o torcedor até lá? Porque o torcedor está cansado de muletas. É claro, como eu sempre disse aqui, a diretoria é a maior dos culpados, que fez um planejamento com o treinador não conseguiu resultados e foi justamente mandado embora, e contrata um outro treinador que chega e um mês depois diz que tudo que ele já sabia para chegar não é suficiente.
Essas muletas no futebol cansam. E não tem ninguém mais do que o torcedor do Vasco cansado de saber. Então, o recado que o Renato dá pro Vasco, pro torcedor é: não precisa ir pro estádio, que a tendência é que vai perder. E os jogadores recebem também o resultado, a resposta do Renato na coletiva como: tudo bem então, vai ser sofrimento até o final, o torcedor já sabe, o meu chefe Renato Gaúcho já sabe, e é isso aí. Então assim, o treinador tem que pensar antes de falar na coletiva, a não ser que ele queira sair. E o torcedor, mais do que o treinador, sabe desse problema. Então não é o Renato que vai ter que chegar e dizer que vai ser sofrimento, todo mundo já sabe há 20 anos, Renato. O torcedor espera de você e da diretoria que contratem bem, e com os jogadores que tem vai ser fácil o time andar até o meio do ano. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que o treinador disse, para mim corretamente, que iria priorizar o brasileiro, então o Vasco se complica, e tem também o Campeonato Brasileiro. Até lá vai ser só sofrimento? Então qual é o recado que dá para o torcedor? A gente não vai trabalhar, a gente vai sofrer, é isso? Eu acho que é uma pobreza de ideias muito grande. O Vasco pode mais, inclusive, com esse elenco que está aí. Porque já mostrou contra o Palmeiras, já mostrou ter um lado mental forte contra o Fluminense, e eu não vi isso acontecer na Sul-Americana. Confesso para você, tinha time apático, sem vontade, tanto na Argentina, quanto também no Rio de Janeiro, contra o Audax italiano. Então, é só uma análise que é importante ser feita, a gente conversar aqui sobre isso, porque há muitos treinadores que utilizam de muletas para esconder o mau desempenho. Eu nunca achei o Renato um estrategista, um técnico estudioso, nem ele mesmo acha. Mas agora, é um cara vencedor, que conhece os meandros do futebol. Não dá para todo jogo sofrer gol. Não dá para todo jogo ter as mesmas falhas. Esse erro do jogador é claro, mas o treinador também tem que corrigir. Não dá para chegar na coletiva e dizer que não vai fazer nada, vai esperar a janela do meio do ano. Imagina que em qualquer profissão, você como empregado, chegue para o seu chefe e fale: olha, eu tenho um computador que não está funcionando aqui muito bem, mas eu vou trabalhar só lá em julho. Até lá vai ser difícil. Cara, você pode até falar isso, mas eu acho uma postura medíocre. Né? Então, assim, é um desabafo até que eu faço também, porque como torcedor, mais do que ninguém, a gente está cansado de desculpas de jogador, de diretoria, de técnico. E até julho, então, vai ser sofrimento, vai ser isso tudo, e o técnico não vai mudar o jeito de jogar. Então, o recado para vocês é esse aqui para mim, ó. Não vamos ver jogo não, vai ser sofrimento mesmo, a gente vai lutar para não cair. Cara, eu acho uma pobreza, porque ninguém tem certeza que vai chegar até julho com condições de contratar, com dinheiro, e se jogadores bons vão querer vir para o Vasco lutar para não cair, sabe? É um recado até, na minha visão, um pouco inteligente para o mercado. Mas é claro, essa é só minha análise. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. É sempre muito boa a participação de vocês. Comente aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no Tática Vascaína, deixar o like, compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, WhatsApp e comentar aqui embaixo. O que você achou dessa declaração? Foi muleta ou o Renato tá certo de mandar real, que o torcedor também gosta de ouvir? Comente aqui embaixo, clique no primeiro link para adquirir o mini e-book Faz o Jogo e até o próximo vídeo.